Aqui no programa Japonês Online, nós falamos muito sobre o sistema de repetição espaçada, que tem como principal aplicativo o Anki, que basicamente é uma metodologia, uma técnica de estudo voltada para a parte da revisão do japonês, onde nós revisamos mais vezes aquele conteúdo que nós não memorizamos tão bem e menos vezes aquele conteúdo que nós já internalizamos. E usamos isso para revisar frases em japonês contidas no material didático e assim acabamos sempre mantendo aquilo fresco na nossa memória, as palavras e estruturas que estavam presentes e que nós aprendemos. E nós usamos também para revisar palavras em japonês, escritas em japonês, e assim também manter fresco na memória a capacidade de ler os caracteres japoneses. Aí vem uma pergunta que me fizeram outro dia no Instagram sobre o Anki permitir apenas um aprendizado superficial do japonês e não ser possível aprender de forma profunda com ele. Eu quero utilizar esse vídeo para responder essa pergunta e falar um pouco sobre isso. Essa pergunta ou questionamento, ele parte de um equívoco sobre a função do sistema de repetição espaçada, sobre a função dos flashcards, do Anki, no caso aqui. O que acontece é que ele não é uma ferramenta para aprender japonês, mas sim uma ferramenta para revisar aquilo que você estudou e já aprendeu. Eu já falei massivamente sobre esse tema aqui no canal e eu tenho vários vídeos explicando sobre o funcionamento dele. Mas, mais uma vez, ó, o objetivo de usar flashcards, o objetivo de usar uma ferramenta com um sistema de repetição espaçada não é aprender japonês. Você aprende japonês através do estudo, em materiais didáticos, assistindo aulas, interagindo com outras pessoas que estão estudando e trocando informações com elas, realizando pesquisas, lendo explicações sobre as estruturas, sobre qualquer coisa do japonês, tirando dúvidas, fazendo algum tipo de exercício se for o caso. Essas coisas fazem você aprender japonês, fazendo atividades de aprendizado como um todo, onde você tem contato com coisas novas, de preferência em sequência, e passa a entender aqueles conceitos e entender aquelas coisas novas que apareceram para você. E aí, uma prática muito comum no aprendizado de qualquer coisa, por exemplo, é você fazer anotações, fazer resumos para revisar depois, para rever depois e para isso ajudar a memorizar. Muita gente estuda, na verdade acho que todo mundo já fez isso na vida, com um caderno, por exemplo. Você aprende a coisa nova quando você assiste a aula, ou quando você vê o livro, e aquela informação vem para você e ela faz sentido para você. Você toma notas, você escreve num caderno, por exemplo, para ajudar a reforçar aquilo, para memorizar e muitas vezes para revisar depois. O Anki, o sistema de repetição espaçada, ele entra como uma forma inteligente e sistematizada de fazer essas revisões. Quando você estudou coisas novas em japonês, tinha lá, por exemplo, frases de exemplo com as estruturas e padrões que você acabou de aprender. O Anki, ele garante que você tenha contato frequente com essa mesma frase várias vezes no decorrer do tempo, organizando de forma inteligente o espaçamento de tempo entre cada uma dessas revisões. Isso faz com que essa informação passe da sua memória de curto prazo para sua memória de longo prazo. Isso porque cada vez que você se lembra daquele conteúdo, o tempo até a próxima revisão será um pouco maior e vai ficando cada vez maior à medida que você revisa e lembra daquilo. Chega um ponto que determinada palavra em japonês, por exemplo, você revisa ela apenas uma vez por ano, porque não precisa revisar mais do que isso. Você já teve tanto contato com ela que ela está memorizada, provavelmente. E o legal de uma ferramenta com o sistema de repetição espaçada é justamente esse gerenciamento de quanto em quanto tempo você tem que revisar aquele conteúdo para ele ir para sua memória de longo prazo. Sendo assim, o Anki propriamente dito, ele não tem nada a ver com o nível de profundidade do seu aprendizado. Ele é uma ferramenta para revisar aquilo que você estudou. E aí sim, aquilo que você estudou tem determinado nível de profundidade. Se você é um iniciante, ele vai ser usado para revisar as coisas de iniciante que você estudou. Se você está num nível intermediário, consequentemente você vai usar ele para revisar as coisas do nível intermediário que você está estudando. E se você está num nível avançado, ele vai ser usado para revisar coisas que estão em um nível avançado que você estudou, aprendeu e precisa revisar. É como se fosse, no fim das contas, um caderno de anotações. Pensa bem, não faz sentido você falar: o caderno permite um nível
profundo de aprendizado ou um nível superficial? Não, se aquela pessoa está estudando uma coisa num nível avançado e profundo e ela toma notas daquela coisa que tem um nível avançado e profundo, não tem nada a ver. Percebe como não tem relação? O Anki é uma ferramenta de revisão e você revisa aquilo que você estudou. Se você estudou coisas profundas, você vai revisar coisas profundas. Se você estudou coisas ainda básicas, você vai revisar coisas básicas. Se você está num nível absurdamente avançado de aprendizado de japonês, ou até mesmo estudando coisas relacionadas a algum nicho, por exemplo, história, algum dialeto, alguma linguagem antiga, o japonês clássico e coisas do tipo, o Anki pode ser perfeitamente utilizado para te ajudar a memorizar palavras e conceitos referentes a isso que você está estudando. Então, o que determina o aprofundamento, o nível de profundidade do japonês que você está aprendendo é o que você está estudando e que nível você está atualmente. É a quantidade de aulas que você assiste, a quantidade de cursos que você faz, a quantidade de pessoas com quem você conversa sobre o idioma ou conversa no idioma. O Anki é só uma ferramenta de memorização para te ajudar a sistematizar e automatizar a parte das revisões. Ele não determina se o seu aprendizado será profundo ou não, mas ele é sim muito poderoso para te ajudar a mandar aquelas informações da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, porque você vai frequentemente ter contato com aquele conteúdo para fazer as revisões. Então, a minha recomendação é que você dedique-se também a entender a metodologia que você está seguindo, entender o porquê que você está fazendo cada uma das atividades. Cada etapa e cada atividade tem o seu propósito, e uma determinada atividade não precisa cobrir todas as outras habilidades. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E no caso aqui, o Anki é uma ferramenta de revisão, para você revisar aquele conteúdo que você aprendeu através dos seus estudos. O que faz você aprender coisas novas é estudar coisas novas, pelos diversos canais disponíveis, seja com curso, com professor, com livro, com blog, com N coisas. E o Anki, ele entra como uma ferramenta para você se manter constantemente em contato com o conteúdo que você não deseja esquecer, deseja estar em contato frequente com ele. Ele sistematiza isso para você. Como eu já disse, eu fiz vários vídeos já falando sobre esse assunto e eu recomendo que você navegue por eles aqui no canal. Isso vai ajudar muito a entender esse processo. Nós usamos massivamente metodologias como essa e outras no nosso curso. E se você ainda não acessou, visita o nosso site programajaponesonline.com.br para conferir todas as informações do nosso curso e entrar para uma lista de espera das próximas turmas. Se você tem dúvidas como essa, se você quer aprender mais sobre metodologia de aprendizado de japonês, deixa um comentário aqui, é muito importante porque através deles eu sei o que vocês estão precisando, e aí eu posso fazer mais vídeos como esse, às vezes até trazendo coisas que eu já falei no passado, só que condensadas aqui numa nova abordagem ou tudo mais resumido, concentrado, enfim, dá uma renovada em conceitos que eu já falei, mas estão espalhados aqui pelo canal, tudo bem? Eu faço muitos desses vídeos pensando nos nossos alunos, nos meus alunos, porque eles estão passando por esse processo, estão utilizando as ferramentas que nós orientamos e muitas vezes podem surgir dúvidas sobre o entendimento delas e aqui é uma excelente oportunidade para complementar isso. Então, o seu comentário aqui vai me ajudar muito, beleza? Nos vemos na próxima aula, nos próximos vídeos. Bons estudos para você. Tchau, tchau.